Bom, eu tenho uma pergunta em relação a essa onda obscurantista, né, que afeta o Brasil hoje, né, e principalmente no que ronda a educação. Né. Hoje o nosso, não hoje necessariamente, mas o nosso ministro da Educação, né, o Abraham Weintraub, ele vem empreendendo aí ataques ao título, né, de patrono da educação do Paulo Freire, né, demonizando, ridicularizando a imagem dele, né, pondo ele jogando novamente esse debate para um campo, né, sombrio e obscurantista. Gostaria de saber a sua opinião em relação a esse ataque que o Paulo Freire vem empreendendo não só ao título, né, de patrono da educação do Paulo Freire, como também, se a senhora quiser, falar um pouquinho sobre a educação popular e os ataques à educação, se sobrar um tempo. Sim, é que Paulo Freire, se foi eleito, né, patrono da educação, não foi porque por acaso, né? É que ele é realmente o educador mais conhecido no mundo, filósofo. O terceiro mais citado. Lido, não sei, eu conhecia em certo tempo, né, os milhões e milhões de exemplares de vários livros dele, né? Mas principalmente o primeiro, A Pedagogia do Oprimido, foi traduzido em muitos idiomas diferentes. Mas muito mais do que os livros é o que aconteceu na prática da educação, que Paulo Freire, né, conseguiu fazer com que muita gente se identificasse com essa proposta de que o aluno não é um lugar assim de depósito, né? A educação bancária que ele fala, né? E sim, ele é um sujeito com quem você aprende e ensina junto, né, em conjunto. E isso mudou por completo o significado da educação, né? E a outra coisa que o Paulo Freire sempre explicava, né, você tem que aprender a ler a vida, né? Não é tanto importante você saber A, B, C, D, você saber aprender a escrever bem o português, saber fazer as contas, mas sabe, contar a partir daquilo que você vive, escrever e ler a partir daquilo que você vive, saber aprender a falar a partir do que é a vida concreta, né? Que é bem diferente das escolas conteudistas, né? Então, quando Paulo Freire, uma vez, nós estávamos num curso de pós-graduação, comentou o que de fato aconteceu com o que ele tinha começado lá em Angico, né? É que quando ele esteve no Ministério da Educação, no governo de João Goulart, o fato de se espalhar esse método de trabalho fazia com que as pessoas se tornassem sujeitos da história, né? E isso tinha muita importância também na questão da eleição, na questão de rever a forma de organização, desde os lugares menores, os municípios, né? E com certeza, né, a questão essa da educação jogou bastante também na questão do golpe que foi dado, né? Eu sou uma discípula de Paulo Freire, trabalhei muito com a questão da educação popular, trazendo para a causa das mulheres, mas quando eu voltei do exílio, uns 3 anos depois, eu fui contratada para trabalhar na Companhia de Saneamento Ambiental em São Paulo. E ali foi que eu tive mais contato com o movimento ambientalista, né? Naqueles anos, 1980, 90, por aí, os ambientalistas eram assim muito críticos da realidade, né? Mas não faziam propriamente um trabalho educativo. E os educadores, nós éramos muito ignorantes da questão ambiental. Inclusive, eu sempre falo, né? A gente, por querer trabalhar tanto no social, às vezes estragava o ambiental. Por exemplo, a gente não tinha ideia, né, de como, numa cidade como essa que eu morava em São Paulo, né, o fato de insistir tanto na questão do asfalto das ruas, tinha que ter tido mais cuidado com as bicas da cidade, com os córregos que não precisavam ser todos, né, escondidos e tudo isso. Então foi nesse trabalho eu fui aprendendo muito de tudo aquilo que se relacionava também com a questão ambiental. E quando eu vinha visitar minha família aqui, eu comecei a enxergar tudo diferente, né? Porque eu comecei a enxergar todo esse verde, mas era todo um verde de soja, e o que significava tudo isso? Regado agrotóxico, sabe? A gente muda por completo a maneira de ver o mundo também, né?
E foi dentro desse trabalho que eu comecei a fazer nessa companhia, mas depois principalmente ligando, né, com o movimento ambientalista e mais tarde também com o Conselho de Educação de Adultos para a América Latina e depois com o Conselho de Educação Internacional de Educação de Adultos, que a gente criou programas de educação popular ambiental. Ou seja, a partir da questão ambiental, como é que você pode ir fazendo, né, os vários tipos de aprendizagem. E até hoje eu estou nisso, né? Por exemplo, quando eu fui contratada como consultora da Itaipu, né, nos anos de 2003, junto com o Leonardo Boff, eu desenvolvi um trabalho bastante grande, assim, não de dentro, né, mas como uma pessoa que ajudou a pensar a educação popular ambiental aqui na região, a partir do programa Cultivando Água Boa. Ou seja, como é que você, a partir desse tema gerador da água, consegue praticamente revisar tudo que está acontecendo, desde as nascentes até a foz do rio, tudo que é feito durante esse trajeto, né? Nós tínhamos, assim, muitos agricultores que jogavam os tambores, né, de agrotóxico dentro da água. Quanta gente que jogava tudo que não servia mais para casa, vai para o rio, né? Tudo isso hoje em dia a gente está vendo que não dá para ser assim, né? A gente tem que aprender a pensar muito, eu acho assim, aquilo que eu estou fazendo, né? No que é que interfere? Os resíduos, por exemplo, né? Que agora a gente tem bastante problema também, né? Por que que a gente consome tanto? E aquilo que a gente consome, por que que tem que jogar fora, né? Quanta coisa que pode ser realmente utilizada e que é simplesmente pensada como lixo, né? Tanto o lixo orgânico como os demais. Então, é toda uma nova maneira de pensar, porque quando você vai comprar alguma coisa, você tem essa coisa já embalada, depois em cima da embalagem vem mais um saco, uma sacola, depois da sacola vem mais outra de plástico e a gente acostumou com isso, né? Depois não sabe nem o que fazer, ou sabe o que fazer, mas joga, né? Então nós temos que diminuir tudo, né? Esses tempos teve até um grupo de uma escola aqui que fez um projeto, né? Para eliminar, ter uma lei que eliminasse o uso do canudo de plástico, né? Então, muita gente simplesmente criticou porque não é isso que está estragando o meio ambiente. É também. Nada é assim, tem que ser visto de maneira isolada, né? A gente, em vez de ter canudo de plástico, toma água no copo, né? Da mesma forma, digo, todas essas embalagens poderiam ser embalagens recicláveis, né? Tem que ser repensar o nosso jeito de viver. Essa que é a questão ambiental. E o método de Paulo Freire me ajudou muito, porque ele implica na pesquisa, ação participante, né? Um pouco o que vocês estão fazendo agora nesse projeto, né? Vocês mesmos pesquisando, vocês mesmos buscando se informar. É uma coisa muito importante. E eu falo sempre, né? Com o tanto de informação que a gente tem disponível, agora vocês têm também que filtrar muito mais. Se filtra mais. Do que eu aprendi a fazer, porque não tinha tanta informação, né? E hoje a gente sabe que se alastrou de uma maneira assombrosa a questão das fake news. O excesso de informação e o excesso de informação falsa. Então, nesses dias, né, vocês mesmos levantaram essa questão antes da gente estar aqui na entrevista, todo mundo ficou muito chocado com o que está acontecendo na Amazônia, né? E aí são tantos os aspectos que a gente pode, assim, abordar, né? Primeiro a questão das queimadas. Então uns dizem, não, tem queimada todo o tempo. Não é assim. Até reduzir o problema. Inclusive ontem a Globo teve que se retratar porque fez de conta que tudo era sempre igual, mas mostrava, né? Estava num pico que não tinha como continuar. Teve um programa de governo que baixou, depois começou a subir e agora foi um desastre ecológico. Teria que se saber melhor quem foi que provocou. 912 quilômetros quadrados de terra desmatada em 8 meses de... Em 8 meses. Em 8 meses, 912 quilômetros quadrados. Aquilo que não se via fazer durante anos, né? Esse é um aspecto, né? O outro aspecto é o que significa isso, né? Será que é isso que o Brasil precisa? Produzir mais e mais e mais grão para vender mais e mais e mais para fora? Vende para fora, né? A soja, sobretudo, né? Isso
a soja, a carne, tudo, né? Então, eu acho que se a gente vê como um aspecto, entre aspas, mais positivo, é a maneira como se está percebendo de que está tudo interligado e nada é só localizado. Primeiro que a Amazônia não é nossa, né? A Amazônia está no Brasil e mais 9 países, né? Ela está no Equador, está na Colômbia, está na Bolívia, está na Guiana Suriname também. Então a gente tem que pensar mais nesses termos, transcendendo as fronteiras, né? Que é a lei da natureza, né? A Amazônia não tem essas fronteiras que foram traçadas, inclusive, entre países, né? E dentro do nosso país se conseguiu pensar nessa questão da Amazônia legal, mas não se tem essa forma de pensar a Amazônia no significado que ela tem para nós e para a humanidade toda, né? Porque florestas como a Amazônia são poucos os imensos parques que tem no mundo, né? E são eles que ajudam realmente a poder respirar, né? Sim. Tanto como é que eu diria, são as florestas e são as águas também, né? Como até foi falado na televisão. A gente tem que, o oceano está cheio de plástico, os bichos estão morrendo, estão encontrando as baleias com o estômago cheio de garrafa de plástico, é uma coisa muito, muito triste. E tudo isso levando em conta o quê? O avanço tecnológico, mas sem consciência ambiental. Sem consciência. Então, nós temos que pensar assim, como é que a gente pode juntar, pelo menos a nossa voz, a todos aqueles que acreditam que é importante manter esse espaço na vocação que ele tem. É diferente de outros espaços, né? E também manter, porque já ficou tão claro, né, que o que atinge a Amazônia atinge a nós. Aqui. Olha só, São Paulo ficou às 3h30 da tarde, noite escura. Que é isso? Fuligem, né? A fuligem que veio das queimadas. Aqui também estava esquisito, né? Todo mundo se dizia, parece que vai chover, mas não é nuvem de chuva, né? Então, nós temos que lembrar, né, que está tudo interligado, né? É como a questão também das chuvas. Não sei se vocês se lembram, que faz 3 anos, acho, né, que teve aquele problema imenso em São Paulo, né? De que baixou a água. A Cantareira virou um problemão, né? E era por quê? Por causa dessa devastação toda que faz com que os rios voadores não tenham mais a agilidade que eles tinham anteriormente, né? Então, a gente precisa pensar nesses assuntos na verdade que eles trazem, né? A natureza está gritando para nós. Nós não podemos mais bancar o surdo, né? E o mudo. Mãe, a gente, inclusive quem está nos assistindo, né, se chegar a assistir a série de outros vídeos, vai perceber que a gente citou essa questão, né? Da participação popular. Né? Em meio a um governo, como a gente já vem citando, um governo obscurantista, com aumento de desmatamento, né, como citei, 912 quilômetros de mata devastada, quilômetros quadrados no caso, né, na Amazônia, principalmente essa polêmica, né, o aumento também gradativo em locais de conflito agrário, né, e exatamente são esses locais de conflito que geraram, né, que são os focos de incêndio. Né? Em meio a tudo isso, esse governo obscurantista e essas táticas, né, empreendidas, né, principalmente em meio aos conflitos agrários, como a população, né, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem contribuir, elas poderiam estar fazendo sua parte em meio a todo esse problema, porque o governo, se não vem empreendendo um modelo de desenvolvimento sustentável, que na verdade é o inverso, né, é um modelo totalmente capitalista, um modelo totalmente consumista, consome mais, né? É assim que o desenvolvimento ocorre, vamos consumindo. Enquanto o governo não vem com nenhuma proposta sustentável, o que a população, o povo, as pessoas que estão nos assistindo, elas poderiam contribuir ou poderiam ajudar? Eu acho assim, não dá para esperar o governo, né? Independente do governo, mas principalmente esse governo que nós temos, ele representa que já mostrou assim de que lado ele está, né, pendendo, e que essas questões que nos interessam tanto estão completamente fora da sua visão de mundo, né? Mas eu acho assim, eu continuo
pensando que nós temos que tornar-nos cidadãos e cidadãs ecoeducados, sabe? A questão ambiental, a questão do nosso convívio com os demais seres humanos e não humanos, tem que fazer parte da nossa formação e transcender a nossa formação escolar, sabe? E ver se puxa também as escolas para trabalharem mais isso, né? É assunto da escola, sim, levar as crianças e os jovens, né, a entenderem por que estão nesse mundo, sabe? E aprendendo a geografia de um outro jeito, trabalhando bastante essa dimensão da geografia humana e de uma maneira que talvez nos ajude a mudar nossa geografia mental também, né? E a história nossa também, que é tão mal contada ainda, né, do ponto de vista dos que conquistaram, não é que descobriram, mas conquistaram e dominaram esse país. Acho que é muito importante o que vocês estão fazendo, sabe? Porque a gente se sente tão pequeno, tão minúsculo, né? Que às vezes dá vontade de cruzar os braços e desanimar, mas não pode. Porque qualquer pessoa que se ponha nessa perspectiva de querer um mundo diferente, bom para todos, ela pode ter muita influência. Inclusive eu estava comentando, né, que a gente está com um exemplo muito grande agora, né, de uma menina que, quando tinha 14 anos, 13, 14 anos, começou a pensar na vida dela mesmo, né, a Greta Thunberg, lá da Suécia, e ela estudava sueco, estudava matemática, estudava história, estudava geografia, mas com tudo que ela começou a ouvir a respeito das mudanças climáticas, que também vão ter muita interferência nessas queimadas que a gente está tendo, né? E nessa devastação da Amazônia, por exemplo, ela teve uma ideia de começar a falar mais para os políticos, que são os que podem, né, canetar, como se diz, né? E aí ela começou, ela pessoalmente, a fazer uma greve de sexta-feira pelo clima, para que a gente crie métodos e formas de vida que ajudem a diminuir, né, esse avanço do calor. Aí outras meninas da escola começaram a também fazer, começaram a ir lá na frente do parlamento da Suécia cada semana, cada sexta-feira de tarde. E isso se tornou um movimento que depois se alastrou pela França, pela Itália, e agora está um movimento no mundo todo, né? Inclusive dia 27, agora também é o dia do clima, né? Então, eu vejo assim, às vezes a gente não atina como a gente pode ter um poder de mudança se a gente se junta, se a gente expressa o que já entendeu, se a gente mostra que está buscando a verdade dos fatos, né? Contra os quais não tem como você dizer que não existem, né? A Terra é plana, puxa vida, já alguém morreu até por causa disso, porque diz que não, ela é redonda. É redonda, né? Mas o tempo do Galileu já ficou há quantos centenas de anos para trás, agora não vou puxar a história para trás, ela tem que ir para frente, né? Do jeito que nós estamos indo, a gente vai voltar para a idade da pedra. Das trevas e da pedra. Então, eu vejo assim, parece que ainda a gente não conseguiu, como é que eu vou explicar? Não conseguiu se refazer do soco que a gente teve no estômago, né, com essa nova política ambiental, porque ela está sendo pesada demais para o mundo. E a gente não pode aceitar, só que cada dia a gente tem uma surpresa diferente, né? Eu acompanhei bastante o trabalho, por exemplo, do ICMBio. A gente já viu coisas muito boas sendo feitas, né? Porque a gente podia ter que facilitado, né? Agora a gente tem que fazer tudo isso criando outra maneira de ser e com uma forma de resiliência e de resistência, né? Até que a gente consiga que também o poder público, né, seja mais esclarecido e queira aceitar, né, a realidade dos fatos e aceitar que o povo brasileiro não é uma elite de dinheiro, mas somos todos nós e gente que tem muito mais dificuldade de acesso aos bens nesse momento ainda pior, né?
Então eu acho assim, não dá para desanimar. Eu atualmente não posso fazer tanto como eu fazia antigamente, assim, no sentido de ir para a rua, de puxar passeatas, né? Puxar a mobilização. Assino tudo que eu acho que é bom, dou as entrevistas que posso dar, levo para frente as ideias que eu posso ter, coloco exemplos de pessoas que eu conheço, né, que podem me ajudar. Acho que vocês deveriam ler mais sobre a Greta e pensar, bom, aqui o que a gente poderia fazer, inclusive através do que vocês já estão fazendo, né? E aceitando até de serem bastante criticados por alguns, né? Mas também aceito por outros, né? Então tem que criar essa corrente de energia para não para cultivar o ódio dos que estão pensando diferente, né? Mas para a gente também se firmar. Eu fico muito triste de ver assim na minha família, né? Não sei também se vocês têm isso na família de vocês, mas entre os meus familiares, primos, sobrinhos, sobretudo no Rio Grande do Sul, como esse pessoal que é gente que veio de uma origem muito humilde, nossa bisavó veio da Itália para não morrer de fome, né? Mas é gente que virou tipo rico, novo rico, né? E é gente que tem faculdade e tudo, mas como é que são tão alinhados a... Como é que eu vou dizer? Essas divulgações tão distorcidas, mentirosas. Sim. E também eu sinto assim, não digo que me odeiam pessoalmente, né, mas é uma linguagem muito carregada de ódio. Sim. Quando a nossa linguagem deve ser... O que incomoda é quando a própria classe trabalhadora, que é afetada diretamente por decisões arbitrárias, faz essa divulgação. Pois é. E é aí que entra o nosso trabalho aqui, né, enquanto projeto, né, com jornal online, web rádio, é fazer a divulgação de uma notícia verdadeira, é divulgar a informação, é espalhar a informação. Se a gente está inserido na universidade, no colégio público, né, a gente tem esse trabalho, né, de fazer essa divulgação de informação, da boa informação e de uma fonte verdadeira, né, da gente espalhar essa boa informação. E eu acho que a gente está no caminho aqui, né? Inclusive, entrevistando você aqui, é uma maravilha, né? Uma enxurrada de informação. É uma coisa magnífica discutir. Eu queria só fazer essa palhinha porque... Não, imagina. Eu falo do que eu sei, né? Sim. E gostaria de saber muito mais, né? A respeito da Amazônia também, né? É tão triste essa questão de calcular, né? Que os índios têm terra demais, que são só... Não chega a ser 1 milhão e tem tantos milhões de hectares, né? Não é assim que se calcula, né? E os índios, de fato, eles têm uma missão, eu diria, inclusive, né? Que eles conhecem, eles sabem que vivendo do jeito que eles vivem, eles não estão estragando a floresta e que eles viverem lá significa que é uma segurança de que a floresta vai ser mantida de pé. Mas, puxa vida, quando a gente ouve um presidente dizendo vai ter 1 centímetro a mais, é muito triste, né? O ICMBio, que o IBAMA, são instituições xiitas, né, com políticas de preservação xiitas, extremistas, que levam à desigualdade, levam à miséria. Né? Ele pega uma informação, distorce para facilitar o discurso dele, né? Porque você joga as pessoas umas contra as outras, aí joga desinformação no meio, pronto, é isso que ele precisava, né? Jogou o ódio ali, plantou, semeou. E não é assim que se calcula a população também, né? Não é desse jeito. E fora do que, né? Puxa vida, estamos longe, né? Mas a gente deveria se lembrar que essa terra era dos indígenas quando os portugueses chegaram, ou quando em outros estados, outros países que a gente tem, né? Tanto na América, que eu digo índio, afro-latina, né? Foram os espanhóis e lá no norte, né, os ingleses. Mas tem que retomar essas ideias e a gente tem uma dívida histórica bastante grande e a gente tem muito que aprender. Essa questão de como conviver com a natureza, como conviver com as árvores, como conviver com as plantas, né? Como aprender a curar-se sem engurgitar tanto comprimido, né?
os indígenas ainda mantêm bastante dessas tradições, né? E conhecem muito, muito, muito. Então, eu penso, eu assim, procuro muito estar sempre aprendendo, sabe? Aquela música do Gonzaguinha, eu canto em tudo que é evento. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu acho que se a gente tem esse espírito, né, de querer ser um eterno aprendiz, a gente pode ir longe, né? Ontem nós conversamos com a professora Jaque, né, e ela disse exatamente isso. Ela trabalha, né, desenvolve trabalho social na aldeia aqui de Toledo, é antropóloga, socióloga, formada pela USP, e ela falou exatamente o que ela aprendeu, né, em relação ao desenvolvimento sustentável, o que ela chamou de vida boa, né, a boa vida, que é trabalhado nas aldeias indígenas, bem. o viver bem. É isso, que nós precisamos aprender muito mais com esses povos, né, com os povos originários, do que com essas políticas capitalistas de consumo que no fim das contas vai levar a gente ao mundo, como estou, o mundo da pedra, né? E a próxima, não só em relação também à questão ambiental, mas as guerras e tudo mais, ali uma palhinha do Albert Einstein, né? A próxima guerra, depois o mundo da próxima guerra vai ser disputado em paus e pedras, né? A gente vai voltar para a idade da pedra mesmo. Uma guerra. Quem ficar, né? Quem ficar é pau e durante pedra. Um bom tempo você que até pau e pedra. Isso quem E ficar. é isso que eu digo, né? Quando eu penso, né, nas minhas netas, do meu neto que tem 4 anos, né? Quanta coisa que precisa minimamente assegurar que se mantenha de pé e que se desenvolva, né? Para que não tenham que sofrer. A falta de água, por exemplo, né? É uma coisa assim louca. Que não acaba, ou então, envenena. Muita água, como a gente tem aqui na região, muita água ainda, mas água suja. Por isso, né, aquele programa Cultivando Água Boa, era que todo mundo pudesse ter água boa. Boa para beber, boa para a gente banhar, boa para as plantações, né? Então é isso que a gente está querendo, que tem que dar uma quebra no sistema atual. Não tem como mais progredir, não tem. E um mundo que 16 pessoas têm mais dinheiro do que alguns países, né? Aqui no Brasil também, sabe? 1% da população ali que tem o quê? 80... E isso não podia, né? Mas assim, está acontecendo. Alguma coisa pode ser feita, mas é uma grande revolução, né? É um papel extenso aí. Se quiser... Não? Pode ficar à vontade, tá? Pode também ficar para a próxima, né? Sim. Porque a questão de indígena é um mundo